Olá, eu estou com a Bíblia. Ué, parece que eu estou enganado. Eu não estou com a Bíblia. Eu estou com o nome do nosso canal, o canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. E ele está pedindo aqui, ó, para se inscrever, para ativar as notificações, para curtir, para comentar, para compartilhar. Compartilha então agora, rápido, rápido, rápido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? E nós vamos ficar muito gratos com você, tá bom? Deus abençoe. Agora sim, agora eu acho que não tem mais nada aí que possa nos atrapalhar. Por isso eu estou com a Bíblia Sagrada aqui, tá ok? Ah tá, perdão, né? Talvez você esteja olhando aí, né? Que nós estamos com esta camisa, mas eu tenho notícia para te dar. Essa camisa é a do único time crente no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Por quê? Porque você não fala, por exemplo, Flamengo no diabo, Fluminense no diabo, Vasco no diabo, mas você fala Botafogo no diabo, não é isso? Então, é por isso que eu sou botafoguense, né? E é por isso que eu estou aqui com essa camisa. Mas eu percebi que você está quase saindo, está quase dando dislike. Não faça isso. Eu vou tirar para você a camisa e vou colocar uma outra aí. É o tempo suficiente de você se inscrever, comentar aqui embaixo e nos ajudar aqui. É um presente de Deus este canal para você, dando aí conteúdos extraordinários, tá bom? Fica aí, eu já tô voltando, eu já tô trocando de camisa aí. Que fizeram pra lhe ver cair, a virá chorando lhe pedir perdão. Você lembra do milagre daquela viúva? É por aí. Você passou pelo deserto, mas não murmurou. Foi tentado no pecado, mas não pecou. Toda lágrima do crente no céu é vitória. Chegou a sua hora, o coral de anjos canta agora pra você. Você chora, você que não sabe. Agora sim, agora nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, né? Tirando aí a brincadeira, a descontração, para poder falar com você nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada. Não sei qual horário que você vai estar aí assistindo este vídeo, mas eu tenho aqui uma aula toda especial preparada para você, né? Acerca da introdução, do início daquilo que é chamado de denominacialismo, tá? As denominações, o início das denominações e o propósito, né, das denominações. A ideia principal é que nós tenhamos apenas uma visão panorâmica destes assuntos. Então nós vimos, inclusive, no vídeo anterior, sobre a questão da reforma protestante, né? Vimos aí dentro de um contexto, tá ok? Histórico, né? Sobre a reforma protestante. Então a reforma protestante se deu efetivamente o seu início na Alemanha, e nós sabemos muito bem que foi a partir das 95 teses que Lutero, né, Agostinho Martinho Lutero, estabeleceu e fixou, né, essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e então começou a propagar, né, sendo como eu posso dizer, sendo ajudado, né? Um pouquinho antes já estava sendo criada a primeira imprensa, né, digamos assim, por Ronan Gutenberg, né?
na metadezinha do século XV, né, para o início do século XVI, e no século XVI, Lutero, então, 1517, Lutero vai, de certa forma, aproveitar essa imprensa para poder imprimir os seus escritos e propagar assim aquilo que seria chamado posteriormente de reforma, de protestantismo, tá? E a partir disso, um dos braços do protestantismo é justamente a ideia denominacional, ok? Então as denominações vieram todas as denominações cristãs de que estamos a par, vieram a partir da reforma protestante e principalmente a partir da visão ideológica luterana. Então até a igreja, conhecida como igreja luterana, né, ela então fazia coro com aquilo que seria chamado luteranismo, tá ok? Ou seja, luteranismo é corrente, né, ideológica, filosófica, que pegou todas as ideias de Lutero, né, e começou a fazer, então, a colocar em prática estas ideias. A partir de Lutero, do luteranismo, né, a partir de 1517, vieram outras denominações, tá ok? Vieram outras denominações espalhadas, tá ok? Espalhadas por vários lugares, mas sempre tendo seu início, obviamente, naquilo que nós chamamos de Europa, ok? Europa Ocidental, ali a Itália, a Alemanha, né? A Inglaterra, né? E tantos outros nomes aí então de origem anglo-saxão ou anglo-saxônica. Isso significa que todos os países onde existe língua inglesa, de certa forma, ou de língua inglesa, né, faziam parte daquilo que era chamado de protestantismo, ok? Protestantismo. Dentro desse protestantismo, nós temos então uma gama de denominações que vieram desde o início do século XVI, perpassando então todos os séculos, até que chegasse ao nosso século, ao século XXI, com as denominações, digamos assim, dentro do Brasil, né, olhando para o âmbito brasileiro. Então, as igrejas brasileiras tinham ou têm principalmente um viés mais pentecostal, um viés mais, digamos assim, se olharmos, né, olhando para a reforma, um viés mais liberal no sentido da reforma. Se olhássemos a reforma, então, e olhamos agora para a igreja dita pentecostal, né? E aí nós vamos tentar chegar lá no pentecostalismo e nas suas 3 fases do pentecostalismo, nós vamos observar que houve um distanciamento, digamos assim, justamente daquela velha roupagem que já foi pivô de uma longa briga, né? De uma longa briga na Igreja Católica, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que era justamente aquilo que nós havíamos trabalhado, acerca das coisas e das exigências que Lutero fez com relação à Igreja Católica, e que na realidade Lutero não queria, né, se desvencilhar da Igreja Católica. O que ele queria era que a Igreja voltasse aos primeiros rudimentos da palavra, ao primeiro amor, às primeiras obras, e deixasse de criar heresias e falácias acerca de tantas coisas na Bíblia, né, que existia, dentre as quais por exemplo, a infalibilidade papal era uma delas, né, em que o Papa era o único que poderia ser o detentor da verdade e o detentor da interpretação daquela verdade que é a palavra.
E Lutero não acreditava nisso, tanto é que ele foi que traduziu a língua, a Bíblia inteira praticamente, para a língua alemã, tá ok? Ele traduziu toda a Bíblia para a língua alemã, identificando então que a ideia dele é que todos pudessem ter acesso à Bíblia Sagrada. A partir do Lutero vem o luteranismo em 1517, ok? A partir disso, a primeira igreja, conhecida como igreja luterana mesmo, ela só surge a partir do ano 1526, ok? 1526. A partir daí, nós vamos ter, então, uma sucessão de denominações aparecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque, felizmente ou infelizmente, toda denominação que aparecia, ou 90% das denominações que apareceram, foram por motivo oriundas de rachas dentro de suas denominações e de suas instituições religiosas de origem, né? Origem. Foram oriundas de brigas, de rachas. E nós vemos isso ao longo de toda a história. Se nós observarmos a partir da própria ideia da reforma protestante, nós vamos ver que a não aceitação de uma reforma dentro da própria igreja fez com que houvesse resistência. E toda resistência traz a reboque uma força maior. Imprime-se uma força maior para se quebrar esta resistência. E foi justamente isso que aconteceu no século XVI. A igreja reteve, segurou, permaneceu rígida, inflexível, permaneceu de maneira distanciada do propósito principal, daquilo que Jesus pregava há 1500 anos atrás, né? Em se tratando do ano 1500, obviamente, que nós estamos falando, há pouco menos de 1500 anos atrás, e que a Igreja Católica se via totalmente desvencilhada, desvinculada de toda a verdade que Jesus pregava, né? Então, Lutero, que era um monge, tá, da ordem agostiniana, e que dava aulas nas universidades que eram, obviamente, do poder da Igreja Católica, ia contra o sistema católico, uma vez que ele não acreditava, por exemplo, que várias relíquias poderiam fazer alguma coisa pelo fiel ou pelo cristão naquele momento. Então ele pregava contra o próprio sistema. Esse sistema foi oprimindo ele ao ponto dele conseguir para si alguns adeptos. E estes adeptos, inclusive, vão fazer, dentro da história, nós sabemos disso, né, que o luteranismo também vai fazer atrocidades terríveis. Pela resistência que houve, eles vão querer implantar aquilo que era chamado de luteranismo a partir da força, né? A partir da guerra, a partir das pelejas. E literalmente vão matar pessoas, vão causar o maior alvoroço ali a partir da Alemanha, né? E outros países da Europa Ocidental. Então, a partir de 1526, com a Igreja Luterana, e na realidade logo em seguida de que Lutero, inclusive, vai fugir, digamos assim, vai fazer uma viagem, né? Outros expoentes que também iam em favor e ajudavam Lutero, como o próprio Zinzendorf, né? Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é Lucien Febvre, né? Aquele mesmo que nós falamos acerca da Escola dos Análises, que junto com o historiador Mark Bloch fundou a Escola dos Análises. Ele escreve um livro chamado Martinho Lutero, um legado, né? Então, se você quer se aprofundar ainda mais neste conteúdo extraordinário, né? Profundo e muito importante para nós entendermos as nossas raízes, né? Até raízes, por exemplo, teológica, fonte teológica
perspectiva teológica, tudo isso vai sair a partir da Reforma Protestante, né? Tudo isso vai sair a partir da Reforma Protestante. Então nós temos aí, por exemplo, dentro ainda desse protestantismo, nós vamos observar que há uma outra igreja. Nós temos a igreja luterana em 1526, ou seja, praticamente 9 anos depois que Lutero fixa no castelo as suas 95 teses, vai surgir uma igreja com seu nome, digamos assim, a igreja luterana. Logo em seguida, né, 1534, vai surgir a igreja conhecida como igreja anglicana, né? A igreja anglicana é uma outra denominação protestante que não se adaptou ou não aceitou, né, a intromissão da Igreja Católica em suas questões, que foi o caso do rei Henrique VIII da Inglaterra, que dada a sua separação, né, conjugal, a Igreja Católica Romana não aceita que ele se separe e então se casa de novo, case-se de novo. Então a Igreja Católica não aceita isso, né? Até pouco tempo atrás a Igreja Católica não aceitava o novo casamento, o divórcio nem o novo casamento. Você vê que as coisas estão tão terríveis e tão banalizadas nos dias de hoje, que até a Igreja Católica e outras igrejas do campo evangélico hoje aceitam, além do divórcio, em alguns casos há liberdade do divórcio, mas a Bíblia diz que para a ideia do divórcio não era para existir, mas só existe por causa da dureza do coração, mas que no princípio não foi assim. Foi que Jesus estabeleceu pelo seu próprio poder ali enquanto esteve no seu ministério terreno. Ok? Mas por causa da dureza do coração, ou seja, por causa de falta daquilo que é chamado de falta de perdão. A falta de perdão fez com que Moisés permitisse dar carta de divórcio. Mas o princípio não era esse. E até hoje nós vemos que as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, elas estão abrindo margem, além do divórcio, de contrair um novo casamento, e um novo casamento, e um outro casamento, e um casamento ainda outro, e assim por diante, onde um homem e uma mulher têm 4 a 5 casamentos nas costas e com todos os seus cônjuges ainda vivos. Ou seja, há uma banalização do processo, né? Dentro do processo igrejeiro, há uma banalização, principalmente para não perder adeptos, para não perder aquilo que nós chamamos de evangélicos, de gospel, né? Para não perder esse tipo de pessoas, nós então começamos a aceitar qualquer tipo de situação dentro da igreja, com o pretexto de dizer não é bem assim, não, nós não podemos ser desse jeito, nós não podemos ser muito rígidos, né? Temos que ser flexíveis, temos que entender, né? E aí a gente acaba saindo daquilo que Deus estabeleceu na sua santa e poderosa palavra, ok? Então, voltando aqui, o rei Henrique VIII não aceitou que a igreja se intrometesse no seu divórcio e ele contrai outro casamento, né? Ele contrai outro casamento e rompe com a Igreja Católica, fundando sua própria igreja e tornando-se a Igreja Anglicana a igreja oficial da Inglaterra, tá ok? A igreja oficial da Inglaterra. Por isso, nós temos aí, 2 anos depois, aquilo que é chamado de igrejas reformadas, né? As igrejas reformadas, nós temos, por exemplo, vai aparecer algumas igrejas reformadas, e a igreja reformada ela vai aparecer com o próprio João Calvino, tá? João Calvino é um inglês, né? É um inglês que vai iniciar o processo de pregação, e essa pregação, por exemplo, nós já conhecemos esta pregação sobre
os cinco pontos do calvinismo, tá ok? Então é João Calvino quem vai iniciar, né, aquilo que é hoje conhecido como calvinismo, mas na realidade ele mesmo não fundou o calvinismo, nem sempre o calvinismo prega aquilo que Calvino pregava, essa que é a verdade, mas de certo modo e em certa medida, né, João Calvino começa a pregar e a partir daí então vai aparecer aquilo que nós chamamos de presbiteriana. A igreja, denominação presbiteriana, ela é fundada, ou ela aparece pela primeira vez no ano 1560, como um dos braços da igreja reformada. Ou seja, a igreja anglicana tinha os seus dogmas, né? A igreja católica romana tinha os seus dogmas, o luteranismo já tinha os seus dogmas, mas a partir de Calvino vai acontecer uma ideia de mais uma reforma dentro do processo dogmático, tá ok? Dentro do processo dogmático. Esse processo dogmático vai fazer com que haja uma leve diferenciação entre as igrejas reformadas e a igreja católica romana, por exemplo, né? Justamente porque tanto a católica romana quanto a anglicana ainda continuavam com muitas dificuldades de deixar, né, de deixar para trás, por exemplo, a ideia da riqueza, né, da fortuna, da pompa, daquilo que era daquela ideia do que hoje é bastante batido aí de quando a pessoa tem muito dinheiro, né? E aí fica ostentando, a palavra é essa, né? Obrigado aí porque você pensou juntamente comigo, né? Mas como ainda é gravado, não é verdade? E aí você não me ajudou aqui nos comentários, né? Mas se depender de você, eu acredito muito bem que você vai chamar mais 10 pessoas para se inscrever neste canal e vamos chegar na quantidade suficiente para que o YouTube possa então nos liberar aí o acesso a fazer vídeos ao vivo, ok? Para que todos possam compartilhar junto comigo, ok? Então, voltando aqui, né? Por causa desta ideia de pompa, de exagero, de ostentação, né? Que ostentava muito, aquele negócio do ouro para tudo quanto é lado, prata, né? E nós sabemos muito bem disso. Nós estamos em um contexto aqui que nós estamos falando da Europa Ocidental, 1560, o presbiterianismo aparecendo, né? Logo em seguida, o calvinismo, né? O presbiterianismo, logo em seguida nós vamos observar as igrejas batistas, tá ok? A partir de 1609, mas nós não podemos perder de vista que enquanto está acontecendo este processo na Alemanha, na Europa no modo geral, né, na Itália, na Inglaterra, em outros países, né, europeus, também está acontecendo paralelamente, simultaneamente, as viagens, né? Aquilo que é chamado de as grandes navegações estão acontecendo aqui, já estavam acontecendo um pouco antes, tanto com Espanha quanto com Portugal, estava acontecendo isto um pouco antes, já esse processo das grandes navegações e também da exploração de mão de obra escrava, pela qual tanto Portugal, quanto Holanda, quanto Espanha, quanto Inglaterra, todos esses países, né, se usufruíram de mão de obra escrava para poder explorar a terra estranha e trazer consigo ouro, prata, madeira, né, e tudo quanto era matéria-prima nesta terra, neste país de exploração, né? Inclusive, Brasil foi um dos países de exploração de Portugal, de Espanha, de Inglaterra, de França, né? De Holanda e outros países, né? Outros países. Nós temos aí, inclusive,
bens, digamos assim, de certa forma, em certa medida, foi algo que foi no aperto de mão, por exemplo, com os ingleses, né? Pela qual as dívidas, né? Porque os ingleses emprestam dinheiro para o Brasil e aí há uma dívida externa exorbitante, extraordinária, ao ponto de só conseguimos, segundo, né? Segundo aí as fontes, né? Documentárias, né? Nós só conseguimos pagar essa dívida externa, né? com o presidente Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, pagamos a dívida externa que devíamos à Inglaterra, né? E aí a gente tem outros problemas aí que de origem política, né? Que não é a vertente que nós estamos aqui. Mas independente disso, é só para que você entenda, enquanto há uma exploração de terras estranhas, né? A partir do processo do além-mar, né? Aquilo que era o processo do além-mar, né? Enquanto nós estamos nas grandes navegações, com a exploração dos europeus, com mão de obra escrava trazida da África, e em alguns casos também os próprios índios, né? Tanto nas Américas, né? Nas Américas, quanto na África, né? Você tem então estas riquezas sendo extraídas e levando para esses países, pela qual está acontecendo uma metamorfose, né? Digamos assim, uma mudança drástica social, cultural, religiosa, né? Política, ideológica, filosófica. Está acontecendo todo este processo dentro do terreno, né? Digamos assim, do terreno europeu. Olha só o problema. Então, da onde vem essa pompa toda? Da onde vinha toda essa riqueza, todo esse ouro, né? Que a Igreja Católica Romana ostentava, e em alguns casos ainda ostenta, né? E a Igreja Anglicana também ostentava. Por causa disso, vai haver essa ideia de reforma. Grupos menores, né, também sairão, né, de dentro destas igrejas, onde há um luxo muito grande. Nós vamos ver posteriormente a própria igreja metodista, né, com John Wesley, né, vai sair dessa situação também, porque não aguentava mais esse processo aí de tanto dogma, de tanta riqueza apenas para o clero, né? Isso que a gente tem que deixar claro, né? O problema não é a riqueza em si. O problema é que essa riqueza detinha apenas para uma pouca porcentagem da população daquele determinado país, né? E nós vemos isso acontecendo várias vezes em várias denominações, em vários lugares, melhor dizendo, né? E nós temos aí, pelos anais da história, nós observamos que com Luís XIV, né, da França, Luís XV, Luís XVI, todos nós sabemos muito bem sobre esse período conhecido na história como período absolutista, que vai fazer com que a população fique abaixo da linha da pobreza, quase a miséria, enquanto o do clero e a nobreza ostentava terrivelmente joias no pescoço, joias no corpo inteiro, né? Almoço, janta, café da manhã, café da tarde, ostentava, enquanto as outras pessoas passavam fome, passavam necessidade. E aí é que está o problema, porque vai chegar um momento em que a população não aguentará mais isso e vai fazer com o que fez na França, né? Aí invadindo praticamente o palácio, né? O palácio de Versalhes, né? Invadindo praticamente isso e tomando então aí novamente o poder, digamos assim. Então
o que estava acontecendo é isso. É claro que nós estamos falando aí do período absolutista, já pulamos lá para o século XVII e século XVIII, mas é só para que você possa linkar com o que a gente está falando. Então isso não estava descendo a goela, né, de alguns homens de Deus que estavam observando essa situação e estavam vendo que existia ali uma desigualdade social, né? Hoje nós não temos isso, tá? Dentro da igreja nós não temos mais isso. Desigualdade social, onde uns têm muito, né, e outros não têm nada, porque não é porque simplesmente esse um que não tem nada, ele é vagabundo, né, como algumas pessoas geralmente interpretam, ou então ele tem uma maldição, né, na vida dele, em que não acontece nada de certo, não acontece nada de correto, né, na vida dele, e tal, enfim. Então essa questão, né, não existia, né? Essa questão não existe em nosso meio, tá ok? Era só naquele período lá do século XV, XVI, XVII. Hoje em dia, todos têm uma mesma base, né? Pelo menos não há necessidade, né, para nada digamos assim, nas congregações, né? Você não vê nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus passando necessidade, enfim, tá tudo bem, correndo perfeitamente bem, né? Só que não, né? Seria cômico se não fosse trágico o que nós estamos vivenciando também nesses dias, né? Parece vivenciarmos novamente a mesma coisa, a mesma sentença ali do século XVI e XVII. Portanto, nós estamos falando do presbiterianismo, nós estamos falando então que logo depois é modo de dizer, né? Logo depois, historicamente falando, nós temos então metodismo aparecendo no ano 1739. Metodismo vai aparecer principalmente com John Wesley, tá ok? Uma vida metódica, uma vida onde tinha horário para tudo, onde existia dogmas fervorosos, mas tinha algo no metodismo, que até então, até esse período, ainda não havia tido em outras denominações, tá ok? Em outras denominações. Entenda que nós estamos tratando algo aqui como um processo geral, tá? Cada uma denominação dessa tem suas peculiaridades e era necessário que houvesse um vídeo para cada denominação como esta. Entenda isso, tá? Então não vai dar tempo da gente aqui tratar sobre cada uma denominação e ir nos pormenores dessa denominação. É só para que você entenda o arcabouço, né? O desenho das denominações que vieram a partir da Reforma Protestante, elaborada em 31 de outubro de 1517. Inclusive, nós estamos próximos, né, de chegar em mais um aniversário da Reforma Protestante, tá ok? 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero fixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, tá ok? Só para a gente voltar aqui rapidinho e sintetizar melhor esse vídeo, tá? O radicalismo, a corrente radical dentro do protestantismo, também inicia em 1520. Você vê aqui, o luteranismo começa em 1517, com o próprio Lutero, depois a igreja luterana só em 1526, mas em 1520 tem a corrente radical. E a corrente radical começa, por exemplo, com os anabatistas. Anabatista é a ideia do rebatizar. Se vai existir os batistas, né, no campo geral em 1609, os anabatistas acreditavam que era necessário rebatizar os fiéis, tá ok? Existe, inclusive, algumas denominações até hoje, que se você aceita Jesus nela, você então é rebatizado, ok? Rebatizado. Em 1521, então, os anabatistas aparecem. Os menonitas, em 1536. Os congregacionais, em 1560, paralelamente
ao presbiterianismo. Eles aparecem paralelamente ao presbiterianismo. Junto com os batistas, logo em seguida dos batistas, em 1609, vai aparecer a Sociedade dos Amigos Quakers, né? Lembra dos Quakers? Né? Você deve conhecer, já deve ter até comido aquela aveia Quaker, né? Aveia Quaker. Então, era dessa sociedade, era dessa galera aí, desse povo, tá ok? Que também apareceu como a ideia de santidade, de vida com Deus, né? Alguns acreditam, inclusive, que eles abençoavam, né? E foram cheios da presença de Deus. Eles abençoavam muitas pessoas e foram cheios da presença de Deus. Caiu aqui a capa da Bíblia Reforma Protestante aqui, tá? Eles foram cheios da presença de Deus. Eles abençoavam muita gente, ok? Então nós vamos chegar aí no metodismo em 1739, depois no metodismo episcopal em 1764. Isso vai ser importante nós sabermos. Por quê? Porque é aqui, a partir do metodismo, que vai vir uma corrente que vai dar margem para o protestantismo pentecostal. Tá? E aí vai vir o Pentecoste a partir do movimento conhecido como movimento nos Estados Unidos da América do Norte em 1880, chamado movimento Rawlins, né? Movimento Rawlins, tá ok? O movimento Rawlins, quem fala isso não sou eu, quem fala isso é um historiador chamado Vinson Sinan, tá ok? Falamos sobre o século do Espírito Santo, o século do Espírito Santo de Vinson Sinan, ou Sinan, tá ok? Vinson Sinan é um historiador sério, né? Que fala sobre o século do Espírito Santo, e é ali, inclusive, que eu tirei muitas informações e conhecimentos, não só para fazer esse vídeo aqui, mas também para fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, a monografia da Faculdade de História lá na FABEL, Fernanda Biquieri, em Belford Roxo. Então, lá na Faculdade de História, nós trabalhamos principalmente a ideia do movimento pentecostal brasileiro, marcas multirraciais dentro da igreja, de gênero, de classe, de etnia, tá ok? Então, trabalhamos neste aspecto, nessa perspectiva. Então, o movimento Rawlins, em 1880, vai dar propulsão para que 20 anos mais tarde aparecesse o movimento pentecostal. Aqui deveria ter um outro vídeo acerca do movimento pentecostal. Já que eu mostrei para vocês a obra de Vinson Sinan, inclusive a obra de Vinson Sinan foi um presente para o TCC, um presente do nosso irmão, amigo, presbítero Jean Daniel Aquino, da Assembleia de Deus em Vila Nova, do pastor Luiz Gustavo, pela qual nós somos ali servos de Deus e servimos como evangelista, ok? Então foi um presente dele aqui para nós, e eu agradeço a Deus pela vida dele. Essa obra aqui, ó, confesso que eu ainda não a li toda, mas é de João Calvino. É uma das obras mais populares dele e que traz todo o aparato teológico para compreendermos muito melhor acerca da ideia da predestinação, da eleição, qual é o processo, está tudo aqui, as institutas da religião cristã. Muito bom também para você aí conhecer, sobre não só o presbiterianismo, mas o calvinismo no modo geral, tá ok? Porque existe calvinismo presbiteriano calvinista, existe também batistas calvinistas, né, na sua totalidade, existe também, ok? E o movimento pentecostal vai surgir em 1900, tá? O movimento pentecostal vai surgir em 1900, mais precisamente em 1906, quando da ocasião do processo que houve na Rua Azusa, número 313, em Los Angeles, tá? Los Angeles é capital da indústria cinematográfica
Los Angeles, que significa Os Anjos, é a capital da indústria cinematográfica, é lá onde está aquela insígnia que nós vimos muito nos vídeos, nos filmes, chamado Hollywood, né? Então, foi lá em 1906 que aconteceu o movimento pentecostal do falar em línguas, né? Que a descida do Pentecostes, descida do Espírito Santo, houve um avivamento, multidões de pessoas aceitaram a Cristo. Tem gente que fala que, não sei o que, o avivamento não é língua estranha, mas lá não aconteceu só a língua estranha, foram línguas repartidas que aconteceram em Los Angeles a partir de um homem negro chamado Seymour, né? William Joseph Seymour, né? Que era um pastor negro que então bebeu na água de Charles Fox Parham, né? Que era um pastor branco lá, que também bebeu na água do movimento Holiness. E esse movimento Holiness, então, deu propulsão ao movimento pentecostal. E a partir daí, então, de 1906, vai chegar as outras denominações, principalmente a partir dos Estados Unidos da América do Norte, vai ganhar propulsão não só na América, mas na Europa, a Ásia, a África e também, principalmente a América do Sul. Vai abraçar muito o movimento pentecostal. E aí nós precisaríamos de outro vídeo, porque esse vídeo já está longo, né? Esse vídeo já está muito longo e precisaríamos de um outro vídeo para poder falar sobre as propostas, né, de como chegou o movimento pentecostal no Brasil. E esse movimento pentecostal no Brasil tem também as suas denominações, como por exemplo, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Quadrangular, Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, tá? Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Estas denominações fazem parte tanto do movimento pentecostal clássico, quanto do movimento pentecostal deuteropentecostal. E agora eu vou falar rapidamente do movimento neopentecostal, e também deu propulsão a partir do ano 1970, tá ok? Ano 1970, o neopentecostalismo vai ser categorizado e caracterizado pelas igrejas que usavam bastante as mídias, na época o rádio, a televisão, o jornal, né? Nesta época, 1970, as indústrias do modo geral, né? A imprensa do modo geral, eles usavam muito isso, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Sara Nossa Terra, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Plenitude do Trono de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Renascer em Cristo, né? E algumas outras também que estão saindo do pentecostalismo clássico ou deuteropentecostalismo para abraçar o neopentecostalismo, que no meu ponto de vista é então uma inclinação perigosa, uma vez que foge os princípios básicos da palavra do Senhor e os princípios fundamentais daquilo que Jesus estabeleceu. Então, nós ficamos por aqui, identificamos então as denominações que desde Lutero até o nosso presente momento, até o nosso presente século. Falamos rapidamente porque 45 minutos é pouco para falar de 500 anos, né? Então, eu acredito que você está aí até agora, até este momento neste vídeo, e pelo fato de você estar aí até este momento neste vídeo, é que eu acredito que o nosso trabalho não está sendo em vão e que você está então gostando. E se você está gostando realmente, deixa aí o seu joinha, o seu like, deixa aí, faz também o seu compartilhamento, acessa aí o link, vai lá e depois eu coloco pode deixar que eu vou colocar aí embaixo, no primeiro comentário, vai ser o meu, eu vou colocar aí os livros que nós falamos e de fato aí o nome, né, das denominações que nós trabalhamos hoje. Deus em Cristo abençoe a sua vida de maneira extraordinária, tá ok? Que Deus possa continuar realmente ajudando a sua vida e falando para ti aí
ajudando que você tenha mais conhecimento da palavra do Senhor e que nós possamos aí continuar sendo este canal. Se você escolheu este canal para poder ser a bênção, né? A bênção para a sua vida, meu muito obrigado, e eu peço humildemente que você compartilhe este vídeo, se inscreva, né? Ative as notificações e nós vamos assim, nesta alegria, nesta felicidade, glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Deus em Cristo abençoe sua vida, tá ok? Deus em Cristo abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado pela sua preferência. Agora está a seu favor. Chegou sua vez. O inferno se reúne pra lhe acusar. Prepararam armadilha pra lhe derrubar. Mas o seu advogado é o varão de guerra. Vai lhe guardar. O coral de anjos canta agora pra você. Você chora, você que não sabe o que fazer. Todo vaso que é ungido agora pode ver. O céu se abre. É verdade. Obrigado mesmo, tá? Obrigado. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Ó, canal Galardoado Ensino. Ensino de presente para você.